A guerra entre os seres humanos e a raça alienígena conhecida como bolhos chegou ao fim. Mas a guerra é capaz de deixar as mais terríveis marcas no corpo e na alma dos combatentes. George Munster, um veterano desta guerra, acaba descobrindo isso na pele. Hoje, o canal Domínio Público Audiolivros traz para você uma história de Philip Dick, chamada Ser um Bolho. Antes de começar, deixe seu like e se inscreva no canal. Ative o sino das notificações e dessa forma você vai ficar sabendo sempre que lançarmos um vídeo novo. Meu nome é Jaime Maciel e sem mais delongas, vamos ao livro. De Philip Dick. Ser um Bolho. Ele introduziu uma moeda de platina de $20 na ranhura, e após uma pausa, o analista foi ligado. Seus olhos reluziram com sociabilidade, enquanto ele girou na cadeira. Pegou uma caneta e um bloco de papel amarelo na mesa e disse: "Bom dia, senhor. Pode começar." "Bom dia, Dr. Jones. Creio que o senhor não é o mesmo Dr. Jones que escreveu a biografia definitiva de Freud. Isso foi há um século." Riu de nervoso. Sendo um homem muito pobre, não estava acostumado a lidar com os novos psicanalistas, totalmente automáticos. "Eu devo associar livremente ou contar meus antecedentes ou o quê?" "Talvez você possa começar contando-me quem é Varon Nietzsche e por que me selecionou", disse o Dr. Jones. "Sou George Munster, da Rua Suspensa 4, edifício WEF 395, condomínio São Francisco, e inaugurado em 1996. "Como vai, Sr. Munster?" O Dr. Jones estendeu o braço e George Munster apertou sua mão. A mão possuía uma temperatura corporal agradável e era macia, mas o comprimento foi muito másculo. "Sou um militar reformado, ex-combatente", disse Munster. "Foi assim que consegui meu apartamento no condomínio WEF 395. Privilégio de ex-combatente." "Ah, sim", disse o Dr. Jones, estalando a língua em intervalos regulares, como se estivesse mensurando a passagem do tempo. "A guerra com os bolhos?" "Lutei 3 anos nessa guerra", disse Munster, alisando nervosamente os cabelos longos e negros que começavam a escassear. "Eu odiava os bolhos e me apresentei como voluntário. Eu tinha apenas 19 anos e possuía um bom emprego, mas a cruzada para livrar o sistema Sol dos bolhos era mais importante para mim." Exprimiu o Dr. Jones, estalando a língua e acenando com a cabeça. "Lutei bem", continuou George Munster. "Na verdade, fui agraciado com 2 condecorações e uma citação de bravura. Cabo. Isso porque varri de mãos vazias um satélite de observação cheio de bolhos. É claro que nunca saberemos exatamente quanto eles eram, porque, sendo bolhos, eles tendem a se fundir e a se dividir de forma confusa." Ele se calou de repente. Estava emocionado. Até lembrar e falar sobre a guerra era muito forte para ele. Deitou-se no divã, acendeu um cigarro e tentou acalmar-se. Os bolhos tinham emigrado originalmente de outro sistema solar, provavelmente Próxima. Há vários milhares de anos haviam se instalado em Marte e em Titã, saindo-se muito bem em suas empreitadas agrárias. Eram aperfeiçoamentos da ameba unicelular original. Eram muito grandes e detentores de um sistema nervoso altamente organizado. Mas ainda assim, eram amebas, com pseudópodos reproduzindo-se por divisão celular, e absolutamente repulsivos aos colonos terrestres. A guerra tinha irrompido devido a considerações ecológicas. O Departamento de Auxílio Externo das Nações Unidas quisera mudar a atmosfera de Marte, de modo a torná-la mais adequada aos colonos terrestres. Contudo,
essa mudança seria prejudicial aos colonos bolhos já estabelecidos lá. Daí a divergência. E, refletiu Munster, não foi possível mudar metade da atmosfera de um planeta devido à natureza do movimento browniano. Dentro de um período de 10 anos, a atmosfera alterada tinha se difundido pelo planeta, causando sofrimento aos bolhos. Ou, ao menos, era o que eles alegavam. Em retaliação, a armada de bolhos tinha se aproximado da Terra e posto em órbita uma série de satélites de tecnologia muito avançada, cujo propósito era alterar a atmosfera da Terra. Evidentemente, essa alteração jamais foi concretizada, graças à ação imediata do Gabinete de Guerra das Nações Unidas. Os satélites foram detonados por mísseis autoguiados, e a Terra venceu a guerra. "É casado, Dr. Munster?" perguntou o Dr. Jones. "Não, senhor, porque..." Ele estremeceu. "O senhor vai entender o porquê depois que eu tiver acabado de contar a minha história. Eu vou ser franco, doutor." Ele amassou o cigarro no cinzeiro. "Eu era um espião terrestre. Essa era a minha atribuição. Eles me escolheram para um trabalho devido à minha bravura no campo de batalha. E eu não me tornei voluntário." "Entendo", disse o Dr. Jones. Entende?" A voz de Munster falhou na garganta. "Sabe o que era necessário naquela época para fazer de um terrestre um espião entre os bolhos?" Assentindo com a cabeça, o Dr. Jones disse: "Sim, Sr. Munster. Era preciso abdicar da forma humana e assumir a forma repelente de um bolho." Munster não disse nada. Ele fechou e abriu o punho, no reflexo de sua tensão. Diante dele, o Dr. Jones estalava a língua. Naquela noite, de volta a seu pequeno apartamento, em WEF 395, Munster abriu uma garrafa de whisky Teachers e se sentou sozinho para beber numa xícara de café, porque carecia da energia necessária para pegar um copo no armário sobre a pia. Que benefício extraíra da sessão com o Dr. Jones hoje? Aparentemente, nenhum que pudesse perceber. E tinha empobrecido seus míseros recursos financeiros. Míseros por quê? Porque durante 12 horas por dia, ele revertia, apesar de todos os esforços seus e da Agência de Hospitalização de Veteranos das Nações Unidas, a sua forma de bolho, de seus tempos da guerra. Ele se transformava numa bolha unicelular amorfa, bem no meio de seu apartamento, no WEF 395. Seus recursos financeiros consistiam de uma pequena pensão do Ministério da Guerra. Conseguir um trabalho era uma tarefa impossível, porque assim que ele era contratado, a tensão fazia-o reverter bem na frente do seu novo patrão e colegas de trabalho. Isso não ajudava a formar boas relações no ambiente de trabalho. Com toda certeza, agora às 8 da noite, ele se sentia mais uma vez começando a reverter. Era uma experiência antiga e familiar, mas que ele odiava. Apressadamente, terminou de beber seu uísque e pousou a xícara na mesa. E sentiu-se derreter, numa poça homogênea. O telefone tocou. "Não posso atender", disse ao telefone. O microfone no aparelho captou sua mensagem angustiada e transmitiu à pessoa no outro lado da linha. Agora, Munster tornara-se uma única massa gelatinosa, transparente no meio do tapete. Ele ondulou na direção do telefone, que ainda tocava, apesar do que tinha lhe dito. Sentiu uma raiva ardente. Com todos os seus problemas, ainda precisava lidar com o telefone tocando. Alcançando o telefone, estendeu um pseudópodo e tirou o fone do gancho. Com grande esforço, formou uma substância plástica com a aparência de um aparato vocal. "Estou ocupado", ressoou gravemente para o bocal do telefone. "Ligue mais tarde." "Ligue amanhã de manhã, quando eu serei capaz de readquirir a forma humana", pensou enquanto desligava. Agora o aparelho estava silencioso. Suspirando, Munster fluiu de volta através do tapete, até a janela, onde subiu num objeto alto para apreciar a paisagem.
Havia um ponto sensível à luz em sua superfície externa, e embora ele não possuísse uma lente, era capaz de apreciar, nostalgicamente, a visão da Baía de São Francisco, a ponte Golden Gate, o playground para as crianças pequenas, que era a ilha Alcatraz. Mas que merda! Pensou amargamente. Não posso me casar, não posso levar uma vida genuinamente humana, porque sempre reverto a forma que o Ministério da Guerra me forçou a assumir na época do conflito. Quando aceitou a missão, ele não sabia que a transformação deixaria este efeito permanente. Tinham-lhe assegurado que era apenas temporário, transitório. Transitório, cacete! Pensou Munster, com ressentimento furioso e impotente. Já faz 11 anos que levo essa droga de vida. Os problemas psicológicos criados para ele, a pressão em sua psique, eram imensos. Daí a sua visita ao Dr. Jones. Mais uma vez o telefone tocou. Tá legal, disse Munster em voz alta, e se pôs a fluir laboriosamente de volta através da sala até o aparelho. Quer falar comigo? Disse enquanto se aproximava mais e mais. A viagem para alguém em forma de bolho era longa. Vou falar com você. Você pode até ligar a tela de vídeo e olhar para mim. Ao chegar ao telefone, pressionou o botão que permitiria comunicação visual, além de auditiva. Encha seus olhos, disse, e exibiu sua forma amorfa ao tubo de escaneamento do vídeo. A voz do Dr. Jones soou. Sinto incomodá-lo, Sr. Munster, especialmente quando está nessa situação incômoda. O analista automático fez uma pausa, mas dediquei algum tempo a pensar no seu problema. Posso ter ao menos uma solução parcial? O quê? Disse Munster, tomado pela surpresa. E está dizendo que a ciência médica agora pode... Não. O Dr. Jones se apressou em dizer. Não esqueça, Sr. Munster, que os aspectos físicos da sua condição ficam de fora do meu domínio. Quando o senhor me consultou sobre os seus problemas, era o ajuste psicológico que... Estou indo agora mesmo ao seu consultório para conversarmos, disse Munster. E então percebeu que não poderia fazer isso. Em sua forma de bolho, ele levaria dias até ondular pelo percurso todo até o consultório do Dr. Jones. Jones, o meu problema está na cara, disse Munster. Fico preso nesse apartamento todas as noites, das 8 até as 7 da manhã. Eu nem posso visitá-lo em seu consultório para... Cale-se, Sr. Munster, interrompeu o Dr. Jones. Estou tentando lhe dizer algo. Você não é o único nesta condição. Sabia disso? Claro que sei. Ao todo, 83 terráqueos foram transformados em bolhos, em algum momento durante a guerra. Dos 83, ele sabia os dados de cor. 61 sobreviveram e agora existe uma organização chamada Veteranos das Guerras Antinaturais, dos quais 50 são membros. Eu sou membro. Nós nos reunimos 2 vezes ao mês, revertemos em conjunto. Ele começou a desligar o telefone. Então, foi para isso que servira seu dinheiro, ouvir notícias velhas. Adeus, doutor, murmurou. Senhor Munster, não estou me referindo aos outros terráqueos, disse o Dr. Jones, agitado. Já pesquisei isso para o senhor, e descobri que, de acordo com os registros capturados na biblioteca do Congresso, 50 bolhos foram transformados em pseudo-terráqueos, para agir como espiões para o lado deles. O senhor está entendendo? Depois de um momento, Munster disse. Não exatamente. Você tem um bloqueio mental contra ser ajudado, disse o Dr. Jones. Mas vou lhe dizer o que quero, Munster. Esteja no meu consultório amanhã, às 11 da manhã. Cuidaremos então da solução do seu problema. Boa noite. Quando estou na minha forma de bolho, meu raciocínio não é muito rápido, doutor. O senhor terá que me desculpar, disse entediado. Ele desligou, ainda intrigado. Então, nesse momento, havia 50 bolhos caminhando por Titã, amaldiçoados a ocupar formas humanas. E daí? Em que isso o ajudava? Talvez ele pudesse descobrir às 11 horas do dia seguinte.
Quando entrou na sala de espera do Dr. Jones, viu sentada numa poltrona ao lado de um abajur, lendo um exemplar de Fortune, uma jovem muito atraente. Automaticamente, Munster encontrou um lugar para se sentar de onde pudesse vê-la. Cabelos pintados de branco cascateavam por trás do pescoço da jovem. Munster manteve-se a admirá-la com deleite, fingindo que também lia um exemplar da Fortune. Pernas bem torneadas, cotovelos pequenos e delicados, e um rosto de feições delicadas, olhos inteligentes, narinas pequenas. Que garota linda, pensou. Ele se regalou com a visão dela, até que de repente a moça levantou a cabeça e pôs-se a fitá-lo. É chato esperar, né? Balbuciou Munster. Você vem sempre ao Dr. Jones? Não, admitiu ele. Esta é apenas a segunda vez. Nunca vim aqui antes, disse a garota. Frequento outro psicanalista, completamente automático em Los Angeles. Ontem à noite, o Dr. Bing, meu analista, telefonou para mim e me disse para voar para cá e me encontrar com o Dr. Jones essa manhã. Ele é bom? Bem, acho que sim, disse Munster. Veremos, pensou. É exatamente isso que não sabemos nesse momento. A porta da sala interna abriu, revelando o Dr. Jones em pé. Senhora Arrowsmith? Disse o analista automático, meneando a cabeça para a garota. Senhor Munster? Também cumprimentou George com um aceno. Vocês dois podem entrar juntos? Levantando-se, a senhora Arrowsmith disse. Então, quem paga os $20? Mas o analista tinha se emudecido. Estava desligado agora. Eu pago, disse a senhora Arrowsmith, enfiando a mão na bolsa. Não, não, disse Munster. Permita-me. Ele pegou uma moeda de $20 e a introduziu na ranhura do analista. Imediatamente, o Dr. Jones disse. É um cavalheiro, Sr. Munster. Sorrindo, o analista automático conduziu os dois até seu consultório. Sentem-se, por favor. Senhorita Arrowsmith, sem preâmbulos, por favor. Deixe-me explicar a sua condição ao Sr. Munster. A Munster, o mecanismo disse. A senhora Arrowsmith é uma bolha. Munster só conseguiu fitar a garota, mudo. Obviamente, no momento em forma humana, continuou o Dr. Jones. Este, para ela, é o estado de reversão involuntária. Durante a guerra, ela operou em território terrestre, atuando pela Liga da Guerra Bolho. Foi descoberta e aprisionada, mas então a guerra acabou, e ela não foi julgada nem sentenciada. Eles me libertaram, disse a senhora Arrowsmith num tom baixo, cuidadosamente controlado. Ainda assumo a forma humana, e por isso permaneci na Terra, por vergonha. Simplesmente não posso voltar para Titã e... A condição na qual ela se encontra é um motivo de grande vergonha para qualquer bolho de casta elevada, explicou o Dr. Jones. Confirmando com um meneio de cabeça, a senhora Arrowsmith se sentou, segurando um lencinho de linho irlandês e tentando aparentar autocontrole. Correto, doutor. Eu cheguei a visitar Titã para discutir minha condição com as autoridades médicas de lá. Depois de me submeterem a uma terapia cara e prolongada, eles conseguiram induzir um retorno à minha forma natural por um período de... Ela hesitou. De cerca de 1/4 do tempo. Mas durante os outros 3/4, eu sou como vocês me veem agora. Ela abaixou a cabeça e levou o lenço ao olho direito. Caramba, você tem sorte! Protestou Munster. Uma forma humana é infinitamente superior a uma forma bolho. Eu descobri isso na carne. Como um bolho, você precisa se arrastar para onde quiser ir. Você é como uma água marinha sem esqueleto para mantê-lo ereto. E a divisão celular é nojenta, nojenta mesmo. Quando comparada com a forma terrestre de... Você sabe. Ele corou. É reprodução. O Dr. Jones estalou a língua e comentou.
Durante um período de cerca de 6 horas, as suas formas humanas coincidem. E então, durante cerca de 1 hora, as suas formas bolho coincidem. Portanto, no todo, vocês dois possuem 7 horas de 24, nas quais ambos possuem formas idênticas. Na minha opinião, o analista automático tamborilou sua caneta no papel. 7 horas não é tão ruim assim, se vocês entendem o que estou dizendo. Depois de um momento, a senhora Arrowsmith disse: Mas o Sr. Munster e eu somos inimigos naturais? Ah, isso foi anos atrás, disse Munster. Correto, concordou o Dr. Jones. Na verdade, a senhorita Arrowsmith é basicamente uma bolho, e o Sr. Munster, um terráqueo, mas... Ele fez um gesto largo. Ambos são párias em suas civilizações. Predigo para ambos uma deterioração gradual, terminando finalmente num problema mental grave. A não ser que vocês possam desenvolver um relacionamento. O analista se calou. Acho que temos muita sorte, Sr. Munster, disse a senhorita Arrowsmith suavemente. Como o Sr. Jones disse, nós coincidimos durante 7 horas por dia. Podemos desfrutar desse tempo juntos e não vamos ficar mais em isolamento. Ela sorriu esperançosa para ele, enquanto ajustava seu casaco. Com toda certeza tinha um corpo e tanto. O vestido, um tanto curto, concedia-lhe uma bela pista disso. Estudando-a, Munster ponderou. Dê-lhe tempo, disse o Dr. Jones à senhorita Arrowsmith. Minha análise é que ele verá que isto é correto e fará a coisa certa. Ainda ajustando seu casaco e piscando seus olhos grandes e escuros, a senhorita Arrowsmith aguardou. Alguns anos depois, o telefone do consultório do Dr. Jones tocou. Ele o atendeu da forma habitual. Por favor, senhor ou senhora, deposite $20 se quiser falar comigo. Ouça, eu sou do Gabinete Jurídico das Nações Unidas, e nós não depositamos 20 pratas para falar com ninguém. Assim, acione aquele mecanismo dentro de você, Jones, disse uma voz grossa de homem do outro lado da linha. Sim, senhor, disse Jones, e com a mão direita puxou a alavanca atrás da orelha, que fazia-o operar gratuitamente. Em 2003 você aconselhou um homem e uma mulher a se casarem? Um George Munster e uma Vivian Arrowsmith, agora a senhora Munster? Ora, sim, disse o Dr. Jones, depois de consultar seus bancos de dados embutidos. Já investigou as ramificações legais do caso deles? Bem, não era minha obrigação preocupar-me com isso. Você pode ser desativado por ter aconselhado qualquer ação contrária à lei das Nações Unidas. Não existe lei que proíba uma fêmea bolho e um macho humano de se casarem. Muito bem, doutor. Quero dar uma olhada nos históricos dos casos dos dois, disse o advogado das Nações Unidas. Absolutamente não, disse o Dr. Jones. Isso seria antiético. Então vou conseguir um mandado e aprender os históricos. Faça isso, disse o Dr. Jones, levando a mão até atrás de sua orelha para se desligar. E espere, pode interessar a você saber que os Munsters agora têm 4 filhos. E segundo a lei de Mendel, a cria segue a razão rígida de 1, 2, 1. Uma menina bolho, um menino híbrido, uma menina híbrida, uma menina terráquea. O problema jurídico provém do fato de que o Conselho Supremo dos Bolhos alega que a menina bolho de sangue puro é uma cidadã de Titã, e também sugere que um dos 2 híbridos seja doado à jurisdição da corte. Entenda, o casamento dos Munsters está se dissolvendo. Eles estão se divorciando e é difícil descobrir quais leis se aplicam a ele e ao seu caso. Sim, creio que deve ser realmente difícil, admitiu o Dr. Jones. Mas o que causou o fim do seu casamento? Não sei e não me importo. Possivelmente o fato de que ambos os adultos e 2 das crianças alternem diariamente fisiologias bolho e humana. Talvez a tensão que isso provoca tenha sido demais. Se quiser dar-lhes conselhos psicológicos, entre em contato com eles. Adeus.
E o advogado das Nações Unidas desligou. Terei cometido um erro ao aconselhá-los a se casarem? Perguntou-se o Dr. Jones. Talvez eu deva contatá-los? Devo ao menos isso a eles? Abrindo o catálogo telefone de Los Angeles, começou a correr o dedo pelos assinantes com a inicial M. Os últimos 6 anos tinham sido muito difíceis para os Munsters. Primeiro, George tinha se mudado de São Francisco para Los Angeles. Ele e Vivian alugaram um apartamento num condomínio com 3 cômodos ao invés de 2. Vivian, mantendo-se em forma humana durante 3/4 do tempo, conseguiram trabalho. Ela trabalhava em contato direto com o público, dando informações no 5º aeroporto de Los Angeles. Mas George... Sua pensão correspondia a cerca de 1/4 do salário de sua esposa, o que ele considerava humilhante. Para aumentar seus rendimentos, começou a procurar por uma forma de ganhar dinheiro em casa. Finalmente encontrou numa revista esse anúncio. Faça dinheiro em seu próprio condomínio. Crie sapos bois gigantes jupiterianos, capazes de saltos de 24 metros. Podem ser usados em corridas de sapos, onde as leis permitirem, e em... Assim, em 2038, ele tinha comprado seu primeiro casal de sapos importados de Júpiter e iniciara uma criação visando lucro rápido no seu próprio condomínio, num canto do porão que Leopold, o servente automático, deixava-o usar gratuitamente. Mas na gravidade razoavelmente baixa da Terra, os sapos eram capazes de saltos imensos, e o porão se revelou pequeno demais para eles. Os bichos ricocheteavam de uma parede para outra como grandes bolas de ping-pong e morriam logo. George concluiu que era preciso mais do que um canto do porão do condomínio QEK 604 para fazer uma criação desses malditos bichos. E então nasceu a primeira filha do casal. Ela se revelou uma bolha puro sangue. Durante 24 horas por dia, ela era uma massa gelatinosa. E George se flagrava esperando em vão que ela assumisse uma forma humana, ainda que por um só momento. Ele discutiu acaloradamente com Vivian a esse respeito, durante um período em que ambos estavam sob forma humana. Como posso considerá-la minha filha? Perguntou a Vivian. Ela é uma forma alienígena para mim. Ele estava desanimado e até horrorizado. O Sr. Jones devia ter previsto isso. Talvez ela seja filha sua. Ela é igualzinha a você. Lágrimas encheram os olhos de Vivian. Você diz isso como um insulto? É, claro que eu digo como um insulto. Quando lutamos contra vocês, nós os considerávamos criaturas no mesmo nível que as arraias. Ele vestiu o casaco. Eu vou à sede dos veteranos das guerras antinaturais, informou a esposa. Tomar uma cerveja com os rapazes. Logo depois, ele estava indo rever seus companheiros dos tempos de guerra, feliz da vida por sair de seu apartamento. A sede do VGAN era um decrépito edifício de cimento no centro de Los Angeles, remanescente do século XX, e tristemente necessitando de uma mão de tinta. A VGAN tinha poucos fundos, porque a maioria de seus membros estava, como George Munster, vivendo de pensões das Nações Unidas. Contudo, eles tinham uma mesa de sinuca, um velho televisor 3D, algumas dúzias de fitas de música popular e também um tabuleiro de xadrez. George costumava tomar sua cerveja e jogar xadrez com seus colegas, ou na forma humana, ou de bolho. Este era o único lugar em que ambas eram aceitas. Nesta noite específica, ele se sentou com Pete Ruggles, um colega que também se casara com uma fêmea bolho que revertia, assim como Vivian, a forma humana. Pete, eu não aguento mais. Tenho uma bolha de gelatina como filha. Durante minha vida inteira eu quis uma criança e agora, o que tenho? Uma coisa que parece algo que achei encalhada na praia. Bebericando sua cerveja, ele também estava sob forma humana no momento, Pete respondeu. George, admito que é uma droga. Mas você sabia no que estava se metendo quando casou com ela? E Deus do céu, segundo a lei de Mendel, o seu próximo filho... O que estou dizendo, cortou o George, é que eu não respeito a minha própria esposa.
Essa é a base da coisa. Eu penso nela como uma coisa. E também penso em mim assim. Nós dois somos coisas. Ele bebeu sua própria cerveja num só gole. Mas do ponto de vista dos bolhos, disse Pete meditativo. Ei, de que lado você está? Ei, não grita comigo, disse Pete. Senão eu te estouro. Um momento depois, os dois estavam brigando. Felizmente, Pete reverteu para a forma de bolho bem a tempo de impedir que os dois se machucassem. Agora, George estava sentado sozinho, em forma humana, enquanto Pete escorria para algum outro lugar. Provavelmente para juntar-se a um grupo de rapazes que também tinham assumido a forma de bolha. Talvez possamos fundar uma nova sociedade em um satélite remoto, disse George a si mesmo. Uma sociedade nem humana nem bolho. Preciso voltar para Vivian, resolveu George. Qual outra opção me resta? Tenho sorte de tê-la encontrado. Não sou nada além de um veterano de guerra que enche a cara de cerveja na sede da VGAN todo dia e toda noite. Sem futuro, sem esperança, sem vida real. Ele tinha um novo esquema de ganhar dinheiro. Era um negócio de venda postal. Ele tinha colocado um anúncio no Saturday Evening Post anunciando magnetitas mágicas que atraem sorte, oriundas de outro planeta. As pedras tinham vindo de Próxima e eram obtidas em Titã. Fora Vivian quem fizera o contato comercial para ele com o povo dela. Mas até agora, poucas pessoas tinham enviado o $1,50 pelas pedras. Sou um fracassado, disse George a si mesmo. Felizmente, a criança seguinte, nascida no inverno de 2039, revelou-se uma híbrida. Assumia a forma humana 50% do tempo. E assim, finalmente George tinha uma criança que era, ao menos ocasionalmente, pertencente à sua própria espécie. Ele ainda estava no processo de celebrar o nascimento de Maurice, quando uma delegação de seus vizinhos do condomínio QEQ 604 bateu em sua porta. Trouxemos uma petição para que o senhor e a senhora Munster saiam do QEQ 604, disse o gerente da delegação. Mas por quê? Perguntou George atônito. Vocês não fizeram qualquer objeção contra nós até agora. A razão é que vocês agora têm uma criança híbrida, que irá brincar com as nossas e consideramos isso insalubre para os nossos filhos. George bateu a porta na cara deles, mas ainda assim ele sentia a pressão, a hostilidade das pessoas que o cercavam. E pensar que lutei na guerra para salvar essa gente, com toda certeza não valeu a pena. Uma hora depois, ele estava mais uma vez na sede da VGAN, tomando uma cerveja e conversando com seu camarada Sherman Dawes, que também era casado com uma bolha. Sherman, a coisa tá feia. Eles não nos querem aqui. Precisamos emigrar, talvez tentemos Titã, o mundo de Vivian. Oh, Deus do céu, George, protestou Sherman. Eu odeio te ver caído desse jeito. A sua empresa de venda de cintos redutores não está começando a dar lucro? Durante os últimos meses, George vinha fabricando e vendendo um instrumento eletrônico complexo que Vivian ajudara-o a projetar. Era baseado no princípio de um dispositivo bolho popular em Titã, mas desconhecido na Terra. E o produto começara a vender bem. George tinha mais encomendas do que podia atender, mas... Eu tive uma experiência horrível, Sherman, confidenciou George. Outro dia, eu estava num supermercado negociando uma grande encomenda do meu cinto redutor. E quando fechamos negócio, eu fiquei tão empolgado que, bem, você imagina o que aconteceu. Eu reverti, bem ali, na frente de uma centena de clientes. E quando viu aquilo, o comprador cancelou o pedido. Você devia ver o medo que eles sentiram de mim quando eu mudei. Contrate alguém para vender para você, aconselhou Sherman. Um humano puro sangue. Eu sou um humano puro sangue, e não esqueça, gritou George furioso. Eu só quis dizer... Eu sei o que você quis dizer, bradou George, e desferiu um soco contra Sherman. Felizmente ele errou, e no meio da empolgação,
ambos reverteram para formas de bolho. Eles escorreram furiosamente um contra o outro durante algum tempo, mas finalmente alguns colegas veteranos conseguiram separá-los. Sou tão humano quanto qualquer outro terrestre, pensou e radiou George, ao modo bolho para Sherman. E eu achato qualquer um que disser o contrário. Sob forma de bolho, George era incapaz de ir para casa. Ele precisou telefonar para pedir para Vivian que fosse pegá-lo, e isso foi humilhante. Suicídio, decidiu. Essa é a resposta. Qual seria a melhor maneira de fazer isso? Sob a forma de bolho, ele era incapaz de sentir dor, portanto seria melhor matar-se assim. Várias substâncias seriam capazes de dissolvê-lo. Ele podia mergulhar numa piscina cheia de cloro, como a que o condomínio QEK 604 mantinha na sala de recreação. Certa madrugada, Vivian, em sua forma humana, flagrou-o parado, hesitante, na borda da piscina. George, pelo amor de Deus, volte ao Dr. Jones. Bobagem, respondeu, formando com uma porção de seu corpo um aparato quase vocal. Não adianta, Viv, eu não quero ir. Até os cintos tinham sido ideia de Viv, e não sua. Ele era inferior até nisso. Sentia-se mais inferior à esposa a cada dia que passava. Você tem muito a oferecer às crianças, disse Vivian. Isso era verdade. Talvez eu faça uma visita ao gabinete de guerra das Nações Unidas, decidiu. Vou falar com eles e ver se há alguma novidade na ciência médica que possa ser usada para me estabilizar. Mas, se você se estabilizar como humano, o que será de mim? Nós passaríamos 18 horas inteiras juntos por dia, todas as horas em que você está sob forma humana. Mas você não ia querer continuar casado comigo? Porque você então poderia conhecer uma mulher humana? Ele reconheceu que isso não era justo com ela. Abandonou a ideia. Na primavera de 2041, sua terceira criança nasceu. Também uma menina. E como Maurice, híbrida. Era bolho à noite e humana de dia. Enquanto isso, George encontrou uma solução para alguns de seus problemas. Arrumou uma amante. Ele e Nina encontravam-se no Hotel Elísio, um carcomido prédio de madeira no coração de Los Angeles. Nina, você me deu um novo motivo para viver, disse George, bebericando whisky Teachers, sentado ao lado dela no sofá velho do quarto de hotel. Ele começou a abrir os botões da blusa da amante. Eu respeito você, disse Nina Glaubman, ajudando-o com os botões. Apesar de, de você ter sido inimigo do meu povo. Deus do céu, protestou George. Não devemos pensar nos velhos tempos, precisamos esquecer de nosso passado. Nada senão o futuro, refletiu. A empresa de cintos redutores tinha crescido tanto que agora George empregava 15 funcionários humanos em tempo integral e possuía uma fábrica pequena e moderna nos arredores de São Francisco. Se os impostos das Nações Unidas fossem razoáveis, ele agora seria um homem rico. Pensando nisso, George se perguntou como seria a taxa de impostos nas terras dos bolhos. Io, por exemplo. Talvez ele devesse investigar isso. Certa noite, na sede da VGAN, ele discutiu o assunto com Reynold, marido de Nina, que obviamente ignorava o modus vivendi entre George e Nina. Reynold, eu tenho grandes planos, disse George com dificuldade enquanto bebia sua cerveja. Esse socialismo totalitário imposto pelas Nações Unidas não é para mim. O sistema está me sufocando. O cinto magnético Monster é... Ele fez um gesto largo. Grande demais para a civilização humana. Está entendendo? Mas, George, você é um terrestre, argumentou Reynold. Se imigrar para um território regido por bolhos, a sua fábrica, você vai trair o seu... Pense bem, eu tenho uma criança bolha autêntica, 2 crianças meio bolhos e uma quarta a caminho. Eu possuo traços emocionais fortes com essas pessoas lá em cima, em Titã. Io.
Você é um traidor! Acusou Reynolds e lhe deu um soco na boca. E não apenas isso, continuou socando George no estômago. Você anda saindo com a minha mulher? Eu vou matar você! Para escapar, George reverteu a sua forma de bolho. Os golpes de Reynolds transpassaram inofensivamente a sua substância úmida e gelatinosa. Em seguida, Reynolds também reverteu e fluiu para ele com sanha assassina, tentando consumir e absorver o nucleolo de George. Felizmente, os outros veteranos separaram seus corpos antes que qualquer dano permanente fosse causado. Mais tarde naquela noite, ainda tremendo, George sentou-se com Vivian na sala de estar de sua suíte de 8 quartos no grande novo condomínio de apartamentos ZGF 900. Seu caso fora descoberto, e certamente Reynolds iria contar a Viv. Era apenas uma questão de tempo. O casamento, até onde George podia ver, estava terminado. Este provavelmente era seu último momento juntos. Viv, você precisa acreditar em mim, disse George, a voz carregada com emoção. Eu te amo, você e as crianças. E mais o negócio dos cintos, naturalmente, são toda a minha vida. Uma ideia desesperada lhe ocorreu. Vamos imigrar agora, essa noite. Faça as malas das crianças e vamos para Titã, agora mesmo. Não posso ir, disse Vivian. Eu sei como meu povo iria me tratar, e a você e as crianças também. George, vá você. Mude a fábrica para Io. Lágrimas afloraram de seus olhos negros. Eu vou ficar aqui. Merda, que tipo de vida seria essa? Disse George. Com você na Terra e eu em Io, não há casamento. E quem ficará com as crianças? Provavelmente, Vivi ficaria com elas. Mas a firma de George contava em seu corpo de empregados com advogados de altíssimo gabarito. Talvez ele pudesse usá-los para resolver seus problemas domésticos. No dia seguinte, Vivian descobriu sobre Nina e contratou ela própria um advogado. Ouça, disse George ao telefone, falando com seu consultor legal, Henry Ramaral. Consiga-me a custódia da 4ª criança. Ela será humana. E nós faremos um acordo com as 2 híbridas. Ficarei com Maurice e ela poderá ficar com Cat. E naturalmente ela ficará com aquela bolha, que para todos os efeitos foi a primeira criança. Até onde me diz respeito é só dela mesmo. Bateu o telefone e se virou para a junta dos diretores de sua companhia. E então, onde estávamos? Indagou. Ah, sim, analisando os impostos de Io. Durante as semanas seguintes, a ideia de uma mudança para Io pareceu cada vez mais viável, de um ponto de vista de lucro e investimento. Vá a Io comprar terras, instruiu George a seu agente de campo, Tom Hendricks. E consiga barato. Queremos começar com o pé direito. Agora mantenha todo mundo fora do meu escritório até segunda ordem, disse a sua secretária, senhorita Nolan. Estou sentindo que vou ter um ataque, devido à ansiedade por causa dessa mudança da Terra para Io e a problemas pessoais. Sim, Sr. Munster, disse a senhorita Nolan, conduzindo Tom Hendricks para fora do gabinete particular de George. Ninguém vai perturbá-lo. Ela já estava acostumada a manter todos fora do gabinete enquanto George revertia a sua forma de bolho dos tempos da guerra. Isso vinha acontecendo muito nos últimos dias, devido à pressão intensa que ele estava sofrendo. Quando mais tarde naquele dia reassumiu a forma humana, George soube pela senhorita Nolan que um Dr. Jones havia ligado. Macacos me mordam! Exclamou George, pensando em 6 anos atrás. Pensei que a essa altura ele estava no ferro velho. A senhorita Nolan, ele disse. Ligue pro Dr. Jones e passe a ligação quando conseguir. Eu vou tirar um minuto para conversar com ele. Seria como nos velhos tempos, em São Francisco. Dali a pouco, a senhorita Nolan tinha o Dr. Jones na linha. Doutor, disse George,
recostando-se na cadeira e girando de um lado para o outro enquanto encontrava a melhor posição para uma orquídea em sua mesa. Que bom falar com o senhor. A voz do analista automático chegou ao ouvido de George. Sr. Munster, notei que agora tem uma secretária. Sim, sou um magnata. E estou no jogo dos cintos redutores. É parecido com a coleira antipulgas que os gatos usam. Bem, o que posso fazer pelo senhor? Soube que você tem 4 filhos agora? Na verdade, 3. Mais um quarto a caminho. Ouça, doutor, esse quarto é vital para mim. Segundo as leis de Mendel, ele será um humano puro sangue. Juro por Deus que farei tudo o que puder para conseguir a custódia sobre ele. George acrescentou. Vivian, o senhor se lembra dela? Agora está de novo em Titã, com a própria gente dela, onde ela pertence. Eu estou pagando os melhores médicos do mundo para me estabilizarem. E estou cansado de reverter constantemente, dia e noite. Já aturei muito nessa vida. Pelo seu tom, posso ver que é um homem importante e atarefado, Sr. Munster. Certamente subiu na vida, desde a última vez que o vi. Chega de rodeios, disse George impacientemente. Por que telefonou? Bem, achei que talvez pudesse juntar novamente você e Vivian. Resmungou George. Aquela mulher? Jamais. Ouça, doutor, eu preciso desligar. Estamos no processo de finalizar algumas táticas comerciais estratégicas aqui na Munster Inc. Sr. Munster, há outra mulher em sua vida? Não outra mulher. Outra bolho, disse George, desligando o telefone. 2 bolhos são melhores que uma, disse a si mesmo, e agora de volta aos negócios. Pressionou um botão em sua mesa e a senhorita Nolan imediatamente apareceu no escritório. Senhorita Nolan, ligue para Hank Ramaral. Eu quero saber... O Sr. Ramaral está aguardando na outra linha, disse a senhorita Nolan. Disse que é urgente. Oi, Hank, como vão as coisas? Disse George, passando para outra linha. Acabo de descobrir que para operar sua fábrica em Io, você precisa ser cidadão de Titã. Respondeu o consultor legal de George. Somos capazes de providenciar isso, disse George. Mas, para ser um cidadão de Titã... Ramaral hesitou. Acho que é bom lhe dizer isso da forma mais direta, George. Você precisa ser um bolho. Mas que merda, eu já sou um bolho, argumentou George. Ao menos em parte do tempo, isso não basta? Não, eu já chequei. É preciso que você seja um bolho 100% do tempo, noite e dia. Exprimiu George. Isso é ruim. Mas vamos superar esse contratempo de alguma maneira. Ouça, Hank, eu tenho uma consulta marcada com Ed Fulbright, o meu coordenador médico. Falo com você depois disso, certo? Desligou o telefone e ficou sentado à sua mesa, esfregando o queixo. Bem, se precisa ser, que seja, decidiu. Fatos são fatos e não podemos deixar que eles fiquem em nosso caminho. Pegou o telefone e discou o número de Ed Fulbright, seu médico. A moeda de platina de $20 entrou na ranhura e acionou o circuito. O Dr. Jones foi ligado, levantou a cabeça e viu uma mulher estonteante, de seios pontudos a quem reconheceu, graças à rapidez de acesso de seus bancos de dados, como a senhora George Munster, anteriormente conhecida como Vivian Arrowsmith. Bom dia, Vivian, disse o Dr. Jones cordialmente. Mas eu achava que você estava em Titã. O analista automático se levantou e ofereceu uma cadeira à cliente. Ela enxuga seus olhos grandes e negros. Doutor, a minha vida inteira está ruindo. Meu marido está tendo um caso com outra mulher. Tudo o que sei é que o nome dela é Nina e que todos os rapazes lá da sede da VGAN estão falando disso. Só posso deduzir que ela seja humana. Nós dois demos entrada no processo de divórcio e estamos travando uma batalha violenta pela custódia das crianças. Ela arrumou o casaco para timidamente cobrir os seios.
Estou grávida. Uma quarta criança. Sei disso, disse o Dr. Jones. Dessa vez será um humano de puro sangue, se a lei de Mendel for confiável. Embora geralmente seja aplicada apenas a filhotes. Estive em Titã, conversando com especialistas jurídicos e médicos, ginecologistas e especialmente conselheiros de problemas matrimoniais. Durante o mês passado, ouvi todo tipo de conselho. Agora estou de volta em terra, mas não consigo encontrar George. Ele partiu, disse a Sra. Munster, arrasada. Gostaria de poder ajudá-la, Vivian, disse o Dr. Jones. Conversei rapidamente com seu marido outro dia, mas ele falou apenas trivialidades. Evidentemente, ele é um empresário tão importante agora que é difícil falar com ele. E pensar que ele conseguiu tudo por causa de uma ideia que eu dei a ele. Uma ideia de bolho. As ironias do destino. Agora, se quiser manter seu marido, Vivian. Estou determinada a qualquer coisa para continuar casada com ele, doutor. Em Titã, eu me submeti a uma terapia intensa, a mais avançada e mais cara. Fiz isso porque amo demais George. Mais do que qualquer pessoa de meu próprio planeta. E? Perguntou o analista automático. Através dos avanços mais modernos em ciência médica do Sistema Sol, eu fui estabilizada, Dr. Jones. Agora, sou uma humana 24 horas por dia, ao invés de 18. Renunciei à minha forma natural para manter o meu casamento com George. O sacrifício supremo, disse o analista comovido. Agora, doutor, se ao menos eu puder descobrir onde ele está... Na cerimônia de inauguração em Io, George Munster fluiu lentamente até a pá. Estendeu um pseudópodo até ela, segurou-a e com a ferramenta cavou uma quantidade simbólica de solo. Este é um grande dia, ressoou gravemente através do aparato vocal que ele formara com a substância maleável e pegajosa que compunha seu corpo unicelular. É verdade, George, concordou Hank Haramal, em pé ao lado dele, segurando os documentos legais. O oficial ioano, como George, uma bolha grande, gelatinosa e transparente, escorreu até Haramal e pegou os documentos. Passarei esses documentos ao meu governo. E estou certo de que eles estão em ordem, Sr. Haramal. Ressoou. Eu garanto, disse Haramal ao oficial. O Sr. Munster jamais reverte a forma humana. Ele fez uso das técnicas mais avançadas da medicina para obter estabilidade na fase unicelular de sua rotação anterior. A Munster Inc. jamais iria trapacear. Este momento histórico significa uma grande melhoria de vida a todos os ioanos que serão empregados por nossa fábrica. Pensou e irradiou a bolha enorme que era George Munster, aos bolhos locais que assistiam à cerimônia. Nossa empresa trará prosperidade a esta área, mais um senso de orgulho nacional na fabricação daquilo que reconhecemos como uma invenção nativa, o cinto magnético mágico Munster. A multidão de bolhos pensou e irradiou aplausos. Este é um dia importante em minha vida, informou-lhes George Munster, e começou a escorrer em fases de volta até seu carro, onde o chofer aguardava-o para conduzi-lo a seu quarto de hotel permanente, em Cidade do Io. Algum dia ele seria o dono do hotel. Ele estava aplicando os lucros de seu negócio em terras. Essa era a coisa mais patriótica e mais lucrativa que poderia ser feita, conforme haviam-lhe informado outros ioanos, outros bolhos. Finalmente sou um homem de sucesso, pensou e irradiou George Munster, aqueles que estavam próximos o bastante para captar suas emanações. E entre aplausos frenéticos, George Munster deslizou rampa acima, até seu carro fabricado em Titã. Fim.
Se você gostou do meu trabalho, deixe o seu like e antes de ir embora, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, compartilhe nas suas redes sociais. Dessa forma, mais gente vai saber que o canal existe. E quanto mais gente souber, mais o canal vai crescer. Dessa forma, vai ficar muito mais legal produzir conteúdo para vocês. Beleza? Vejo vocês no próximo livro.